Olá, seja bem-vindo a este vídeo. Nós hoje vamos falar sobre o ego. E gostaria de dizer para vocês que a gente não deve tentar abandonar o ego e também que nós não iríamos conseguir abandonar o ego, porque se a gente tentar abandonar ele, a gente só vai estar conseguindo um outro um pouco mais sutil que diz agora sou humilde. Mas para a gente entender melhor, então, o que é o ego, a gente tem que começar do princípio da onde o ego surge. Diferente do que se possa pensar, ele não surge da gente, ele surge do mundo, ele surge de fora. Uma criança, por exemplo, ela nasce sem nenhum conhecimento sobre ela. E a primeira coisa que ela vai tomar consciência não é dela, é do externo, é de fora. Geralmente é da mãe e às vezes talvez até do pai. As mãos delas tocam o outro, ela enxerga o fora, até mesmo o corpo dela, ela vai perceber como algo de fora. Não vai identificar como ela, né? Ela sente os cheiros, ela ouve os sons e tudo vem de fora. Então o nascimento significa isso, né? Vir para o mundo de fora. Então ela sempre vai tomar primeiro a consciência da mãe, do outro, do tu. E aos poucos ela vai então começando a tomar consciência do si. Mas esta consciência só é uma consciência refletida. Ela não é consciente de quem ela é. Ela é consciente daquilo como ela é vista e da imagem que geralmente a mãe tem dela. Se a mãe é carinhosa, aprecia ela, sorri, diz como você é bonita, você é muito querida, então assim ela vai começar a se ver. E assim começa o ego a nascer. Então através do cuidado, da apreciação, do amor, ela começa a ver que tem valor, ela sente que tem importância. Então esse um centro, né, uma ideia de eu, o ego começa a nascer. Mas ela é uma ideia refletida, não é quem verdadeiramente ela é. Porque se ninguém pensa que ela tem uma utilidade, ninguém a aprecia, ninguém sorri para ela, ninguém a trata bem, ela vai pensar mal acerca de si. De qualquer forma, nasce um ego, mas nasce um ego doente, sentindo-se rejeitado, sentindo-se inferior. Isso também é um ego, mas isso é um ego refletido mais uma vez. Então antes era só a da mãe, a dos pais, e depois o mundo começa a crescer, e o que mais começa a contar na formação do ego? A opinião de mais pessoas. Então o ego, ele é acumulativo e ele é produto de viver com as outras pessoas. E digamos que é uma criança, um ser, ele sempre viva sozinho. Será que ele não vai chegar a desenvolver um ego? Bom, então se ele chegar a não desenvolver o ego, isso irá ajudar? Não vai ajudar, porque ela permaneceria como um animal. Não significa que ela venha conhecer o seu verdadeiro eu. O verdadeiro, né, como eu falo, só pode ser conhecido através do falso. Por isso nós estamos no mundo das ilusões, para tomarmos consciência da real, da realidade. Portanto, o ego é uma necessidade. Tudo que existe no universo existe porque é funcional, porque tem uma funcionalidade. Nós temos que passar por ele, temos que aprender, é uma disciplina da nossa escola aqui da Terra. Primeiro a gente tem que conhecer o que não é verdadeiro. Quando a gente souber o que não é verdadeiro, nós estaremos mais próximo do verdadeiro, do que realmente nós somos. É com este ego que nós iríamos iniciar a despertar para quem nós somos. Então o ego, ele é uma necessidade, e ele é uma necessidade social, ele serve para a gente viver aqui na tridimensão. Afinal de contas, nós precisamos de alguma forma começar a nos ver. E pouco a pouco todos vão começar a adicionar coisas ao seu ego e vão tentar ver você de uma outra forma, mas isso não é que estejam interessados na gente, mas sim na sociedade e na manutenção dos morais e valores da sociedade. E a sociedade está interessada em quem? Nela mesma, é claro. Elas não querem saber se vocês vão conhecer quem vocês são. É apenas que você tem que se tornar uma peça eficiente nesse sistema, né, no mundo do mercado. Tanto que quando pergunta para alguém o que você é, geralmente você irá dizer a sua profissão que você exerce aqui neste planeta. Como o ego é uma criação da sociedade, é uma criação da mente da sociedade, ele nunca vai chegar realmente próximo de quem você é, uma vez que também ele descarta nossas existências pretéritas, não é mesmo? E agora eu vou contar uma coisa, porque o ego, ele está sempre abalado, sempre. Ele está sempre à procura de alimento, sabe por quê? Porque ele não é uma criação sua. Ele é uma criação da sociedade dada para você. Então ele precisa se manter, porque senão você entrará em conflito. Quem sou eu? O ego obtém dos outros a ideia de quem a gente é.
Então, como essa ideia de que a gente vem dos outros, os outros que modelam o nosso centro, este centro falso, né? Enquanto o seu verdadeiro centro está dentro de você e ninguém modela ele. Então, assim a gente tem dois centros, né? O verdadeiro centro e o falso centro que nos foi dado pela sociedade, ao qual 99,9% dos humanos se identificam. E o nosso outro centro, que eu chamo do verdadeiro centro, ao qual já vem com a gente e a gente pode chamar de vida. Este outro centro é nos dado pela própria existência. E como a gente vive identificado com este centro falso, né, que é controlado pela sociedade, faz com que a gente haja de forma diferente do que nós mesmos agiríamos, porque a gente espera que a sociedade nos aceite da forma como a gente né? Logo a gente anda dentro dos trâmites né, estabelecidos pela sociedade. A gente tem que caminhar de certa maneira, a gente tem que se portar de certo modo, a gente tem que falar assim, assado, né? Porque senão o seu ego ficará abalado, porque o ego ele é alimentado pela visão que a sociedade tem de ti. Então a gente começa a perceber que o ego ele é a origem de todos os nossos sofrimentos. Então nós temos que entender o ego o mais profundamente possível. Assim nós vamos poder nos libertar dele. Não que ele vá deixar de existir, mas nós vamos nos libertar dele. Porque se a gente não for capaz de nos libertar dele, a gente nunca vai conhecer nosso verdadeiro eu. E é só através dele também. E é claro, nesta descoberta há um período intermediário, né? Onde vai haver o caos, né? Porque tudo vai estar desabando, vai estar desmoronando. A gente não vai saber mais quem nós somos, quais propósitos de vida. Então, tudo isso vai surgir ante a um caos, que é quando o ego vai estar se despedaçando. Então aí todos os limites se dissolverão, a gente tem medo de perder o ego, ele também esconde nossos defeitos, que a gente acha ser defeitos até então, aos quais nós teremos que ter uma nova observação acerca disto, e uma vez que a gente volte a se aproximar do nosso verdadeiro centro, tudo vai se assentando novamente, entrando nos lugares, só que agora não é mais uma visão criada pela sociedade, é uma visão criada por nós mesmos, e aí nós vamos nos aproximando de nós. Então tudo volta a ficar belo, e pela primeira vez realmente belo. Ou como diz o Osho, o ego tem uma certa qualidade, a de que ele está morto. Ele é de plástico, ele é muito fácil de obtê-lo, porque os outros dão a você. Você não precisa procurar por ele, a busca não é necessária. A menos que você se torne um buscador à procura do desconhecido, você ainda não terá se tornado um indivíduo. Você é simplesmente mais um na multidão. Você é apenas uma turba. Se você não tem um centro autêntico, como pode ser um indivíduo? Então, o ego ele não é individual, ele é a sociedade. Ele não é você. E como poderia a gente estar bem, né, com uma vida falsa, que nem dada por a gente pela existência própria foi? Então a minha mensagem de hoje é para que sempre que você estiver sofrendo, procure ver aonde o seu ego está em conflito. Com o quê? Qual ideia do seu ego está conflitante neste momento? Você vai perceber que em algum lugar o ego é a causa deste sofrimento. Então, ao entender isso, a gente começa a procurar o ego, mas com a consciência. E à medida que a gente compreende a origem, essas partes caem como folhas secas. Então feche os olhos e tente descobrir de onde está vindo a infelicidade. A gente sempre vai descobrir que o falso centro, né, que o ego entrou em desconformidade com algo ou com alguém. Você esperava algo e não aconteceu, você esperava isso e não deu certo. As causas das nossas tristezas e de todas as coisas na vida estão dentro de nós. Então essa pergunta não pode ser quem está me tornando infeliz ou o que está me tornando infeliz, mas ao contrário disso, eu estou me tornando infeliz com o quê? Com que ideia? Então se a gente ver que o nosso próprio ego está nos causando isso, a gente vai ter a compreensão, a gente vai ter a consciência, e assim nós vamos começar a eliminar o ego. Mas a gente vai passar a ter o triunfo sobre o ego, ganhar a insígnia do ego. Até porque ninguém carrega a origem da infelicidade uma vez que tenha conhecido ela, né? Mas não tente abandonar o ego, porque não dá para abandoná-lo, né? Porque o falso ele tem que ser entendido como falso. E quando é compreendido, quando é iluminado pela luz da consciência, então ele pode ser dissolvido. Então você não vai dizer, eu abandonei o ego. Você vai rir dessa história toda. Isso sim. Então um dia você vai perceber que ele desapareceu, porque ele só desaparece por si mesmo, né? É como o fruto, quando está maduro, cai da árvore. Então quando a gente tomar a consciência de que este ego que criou a causa de todas as nossas infelicidades, então o nosso verdadeiro centro, nosso verdadeiro ser
começa a surgir. Ele é leve, feliz, alegre e liberto. Este centro verdadeiro é a alma, Deus, a verdade, como quiser chamá-lo. Você pode dar o nome que preferir. Imagina então, começaremos a perceber como na verdade somos únicos, sem ser o ego. E somos muito mais do que imaginamos que podemos ser. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Nós nos vemos nos próximos. Fique na sua presença. A gente se vê nos próximos. Um grande abraço e até mais!